Voltei, que caiu tudo aqui. Voltou, né? Voltou. Então, assim, eu tava falando dos outros efeitos das antraquinonas, né? Dessa classe, na verdade. Tá dando pra ouvir, né? Sim, tranquilo. Beleza. Então, a gente estava falando dos efeitos dela como efeito laxativo, né? E tem outros efeitos também. Quais? Antifúngico, antitumoral e qual é o outro? Vou esperar que vocês falem. Tem um outro efeito aí que as antraquinonas também, na verdade, funcionam muito bem, tem um espectro bom de ação. Antiviral? Qual? Antiviral? Antiviral, que mais? Tem mais alguns aí, são alguns Anti-inflamatória, antioxidante. também. Então, assim, como a gente pode ver, ela tem um amplo aspecto. Porém, dentro da fitoterapia, dentro do cotidiano, na verdade, o efeito mais comum delas, na verdade, é o efeito laxativo, mas podem ser utilizadas também para outros efeitos, né, que a gente já conhece e que é descrito na própria literatura, que é o efeito antiviral, o efeito antimicrobiano, o efeito antitumoral. Boa parte dessas plantas, desses compostos fenólicos, as antraquinonas, terpenos, terpenoides, eles têm essa ação justamente por eles terem uma ação antioxidante muito forte. E aí eles acabam que trazem esse resultado, né? Melhorando aí na verdade, é um composto, né? Um composto que traz uma grande melhoria para o organismo, quando utilizado de forma adequada. Uma outra coisa que eu queria comentar sobre ele também, para poder reforçar um pouco mais, que é muito importante, é a questão da vitamina K. Alguém sabe a junção, a importância da vitamina K com as antraquinonas? Se tem alguma correlação? Se vocês viram isso em algum lugar? A vitamina K tem propriedade anti-hemorrágica, né? Principalmente, né? Que mais? Me lembro disso agora. Mais nada? Eu lembro que teve algumas plantas que, pelo estudo delas, é que surgiu também a utilização da varfarina. Eu lembro de algo nesse sentido, só não estou lembrando bem do nome. Uhum. E é justamente mais ou menos isso. Porém, a gente, quando fala da vitamina K em relação às antraquinonas e os neftalênicos, são justamente a junção com a vitamina K, por eles também terem esse composto bioativo, principalmente na naftoquinonas, tá? São conhecidos ali como a lausona, se eu não me engano. Eles são responsáveis aí também por desempenhar esse papel da vitamina K, ou seja, ajuda aí na síntese dela, né? Principalmente para evitar esses processos que. Quem foi que falou? Alguém falou, acho que foi o Tiago. Repete aí, Tiago, o que que você disse? Repito, ela tem propriedades anti-hemorrágicas, principalmente, né? Exatamente. Sangramentos. Então, assim, pode ver que as antraquinonas ela tem muito mais funções, né, já conhecidas do que somente o efeito laxativo, que a maioria das pessoas conhece. Em relação a. Agora vamos falar aqui um pouquinho, que isso é só a base da nossa revisão ali. Taninos. Quem lembra dos taninos? Taninos é conhecido, né? Conhecidíssimo, na verdade. Quais são as funções ali dos taninos? Alguém Eu vou, lembra? fa- eu Hã? vou falar porque eu acabei de fazer o estudo dirigido, Ah, aí acabei de colocar essa resposta aqui. Deixa eu ver onde ela tá. É, Cumarinas, deixa eu ver aqui.
ver se eu acho aqui. Desculpa, professor. Se alguém souber, pode falar, tá? Até que eu acho aqui. Aqui, ó, eu É, coloquei assim, o como mecanismo, falando da resposta, o mecanismo comum dos taninos, os taninos especialmente as proantocianidinas encontradas em plantas como Camellia sinensis, Vitis vinifera e Pinus pinaster, tem um mecanismo de comum de ação que envolve propriedades antioxidantes. Os taninos são conhecidos por sua capacidade de sequestrar radicais livres, inibindo a oxidação e protegendo as células de contra danos oxidativos. Isso é especialmente relevante na prevenção de doenças crônicas no envelhecimento celular, né? Tem muito a ver com, até com preventivo, como câncer, preventivo de câncer mesmo, né? Exatamente. Então, assim, ele tem uma função muito boa e ele serve para outra coisinha também, assim. Alguém conhece alguma planta que tem muito tanino, que é rica em tanino? Alguém sabe qual, assim, uma característica muito básica do tanino quando se fala da questão dele no uso do dia a dia? professora, não sei se é exatamente isso, mas eu me recordo dos taninos terem a propriedade também adstringente. Exatamente. E qual é uma planta que é extremamente adstringente e que muita mulher conhece? Eu falo mulher porque ele tem uma aplicação única para mulher. Inclusive, tem até uma pomadinha dele exclusiva para mulher. Alguém lembra? Será que é a barbatimão? Babatimão, exatamente. Porque a característica dele é essa característica dele adstringente tem vários lados bons. Primeiro, pode ser usado dentro da própria cosmetologia, né, para diminuir aí a oleosidade e diminuir também as, as espinhas por ter efeito adstringente. Nas mulheres, tem um efeito anti-inflamatório, tem efeito de cicatrização por causa da quantidade de taninos presente, né? Diminui ali, aumenta a síntese de colágeno, aumenta também a proliferação celular. Tanino é uma coisa que eu falo assim, é uma das plantas que eu conheço e quando as plantas têm realmente uma grande quantidade de tanino, é uma maravilha, serve para tudo. A ação antimicrobiana dele é perfeita, né? Assim, até mesmo para em processos mais graves. Uma coisa que não se usa muito, mas eu já cheguei a utilizar como pessoa mesmo, como paciente, é a utilização da pomada de babatimão, do gel manipulado de babatimão para tratamento de escárie, ou seja, por causa do efeito de cicatrização que ele tem muito rápido e por não deixar que aumente, que cria ali uma contaminação uma contaminação muito grande. Por quê? Não sei se vocês sabem, na escara, quando ela está muito aberta, ela começa a criar uma camada esbranquiçada ao redor da ferida, né? Aquela camada esbranquiçada geralmente é tecido morto e ali desenvolve muitos patógenos, por causa principalmente se for sacral, né? Geralmente tem Enterococcus fecalis, tem Staphylococcus aureus, né? Tem várias coisas ali. E aí eu usei na minha avó, que a minha avó ainda é viva, ainda está acamada, né? E ela tinha um escárie mais ou menos, deveria ter uns 8 centímetros quando ela saiu do hospital, a escárie dela, né? E aí a gente está tratando já tem 2 meses, com duas coisas: colágeno, vitamina E, pomada de babatimão e papaína. Só, mais nada. Então, assim, pomada de babatimão. Mandei manipular a 10%, né? O gel, na verdade. A pomada de papaína eu fiz a 8%, eu diminuí a papaína justamente para não ficar tão concentrado junto com o babatimão e fiz a intercalação intercalei as duas. O dia que aplica papaína, não se aplica babatimão. Alguém sabe qual é o efeito da papaína na escárie e por que que é recomendado o uso da papaína na escárie?
Acho que tem a ver com debridamento, não tem? Da ferida? Eu me Exatamente. lembro. Então, assim, se eu tô causando o debridamento da ferida, né, eu não posso utilizar um tanino junto, Uhum. obviamente, porque vai ser competição. E um vai acabar inibindo o outro, vai ser um antagonista do outro. Então, assim, o mais adequado é fazer a intercalação, usa a vitamina E e usa o colágeno para poder estimular ali a cicatrização da pele. Eu só não vou mostrar os parâmetros das fotos para vocês porque né, é muito íntimo e eu não tenho autorização dela para mostrar. Mas assim, é um efeito é um resultado que funciona muito. Funciona muito mesmo. Assim, uma coisa que há quase 3 meses atrás estava com mais de 8 centímetros, hoje eu tenho uma ferida que deve ter uns 2,5 centímetros por aí. Ela está praticamente fechada. Então, assim, o que eu vejo? A utilização da fitoterapia dentro, né, do ambiente, dentro de casa, domiciliar, né, uma coisa fácil de se fazer, não precisa de uma prescrição, de um médico para você utilizar essa formulação. Você pode utilizar essa formulação você mesmo, como farmacêutico, tendo o conhecimento, mandar manipular direitinho em uma boa farmácia de responsabilidade, você tem esse produto em casa e você pode tratar de forma simples e diminuir aí o risco da contaminação, né? E de trazer aí um processo inflamatório ou até mesmo consequências mais graves, né? Como a sepse, que geralmente boa parte das sepses são causadas aí por escáries abertas, por não estarem ali em tratamento do paciente, né? Não tem um tratamento efetivo. Geralmente eles estão dentro de ambiente hospitalar e isso prejudica muito aí o desenvolvimento, até mesmo a cura, né, desse paciente, tá? Agora eu vou pegar aqui com vocês, só para a gente debater um pouco, e eu quero ver com vocês que eu falei que hoje a gente ia debater essa lista de atividades que eu passei para vocês. E aí a gente vai fazer hoje um resumão, porque teve gente que não estava na aula no nosso encontro passado, né? E hoje a gente vai comentar um pouco de todos os exercícios, de todas essas. Acho que foram 6 perguntinhas básicas que eu fiz, né? Foi 6 ou foi 8 perguntinhas básicas. Então, eu vou começar aqui pela primeira, e aí eu quero ver a resposta de vocês, e a gente vai começar falando de boas práticas, né? Aí eu fiz lá uma pergunta para vocês, bem assim, ó. Como deve ser organizado a área de secagem das plantas medicinais para controlar a temperatura, a umidade e evitar a contaminação cruzada ao secar várias plantas ao mesmo tempo, né? O que que vocês colocaram em referente a isso? Todos vocês fizeram? Sim. Então vamos lá, me fala aí, Thiago, o que que você respondeu referente a isso? Qual foi a pergunta, professor? Desculpa. Qual foi a questão? A primeira, como deve ser organizada a área de secagem de plantas medicinais para controlar a temperatura, a umidade e evitar a contaminação cruzada ao secar várias plantas ao mesmo tempo? Tá, eu vou ter que procurar aqui onde que está a minha atividade, que eu não sei onde eu coloquei a resposta, mas se alguém quiser ir falando, pode ir falando, tá? Por favor. Adriane, Oi, tá ouvindo? tô te ouvindo. Então, assim, ó, eu coloquei que a área deve ser compatível com a quantidade de planta, né, que a gente vai ver primeiro, a secar, ter uma instrumentação que monitore tanto a temperatura quanto a umidade, né, para a Uhum. gente poder fazer, e ser disposta, e se a gente for fazer mais de uma planta junto, deve ser disposta em camadas finas, com estrutura, com material inerte que não deve ter ventilação natural ou reforçada e que deve ter condição de segregação dessas plantas para evitar a contaminação cruzada. Cruzada, exatamente. Foi basicamente isso. Não sei se teria alguma outra que colocaria, alguma outra, mais alguma coisa. Isabela, Cíntia. E aí, vocês concordam plenamente com isso? Tá certo? A parte da contaminação cruzada, existe essa possibilidade? Ou posso colocar tudo junto? Ou não posso? O que que vocês acham?
Eu acredito que não possa colocar tudo junto, eu concordo com a Adriane. Eu coloquei também, é basicamente a mesma coisa, né? Primeiro destinar um espaço para cada planta, né? Uhum. Acho que, se eu não me engano, eu vi no curso mesmo que em alguns locais eles colocam aquelas bandejas, né, para deixar a planta bem separadinha, bonitinha, para não ter perigo, né, de ter contaminação. Uma outra forma, né, de manter. Mas acredito que é isso. Certo. Eu acho que elas falaram o que eu falaria também, não tenho nada a adicionar. Uhum. Filomena? Eu não assisti a primeira aula, né? Aham. Ontem eu até assisti, mas não foi com você, era outra professora, porque eu Sim, assisti na gravação, isso. Deixa eu entendeu? explicar. Aproveitando a Filomena, deixa eu explicar para vocês o que que aconteceu. Na primeira aula que nós tivemos, eu não consegui gravar porque quando a gente entra no Zoom, a gente tem que entrar com o nosso nome e ao lado escrever tutor, para a gente ter autorização para gravar a aula, para eles gravarem a aula para nós. Por isso que eu não consegui gravar. E aí a gente só foi se ver, na verdade, o que estava acontecendo no decorrer da semana. Aí o que que eles fizeram? Eles repuseram a aula, né? Pegaram a aula de outra tutora, né? Que se encaixava ali mais ou menos no assunto do dia. E aí eles colocaram para que os alunos que não tiveram essas aulas que não conseguiu participar do nosso encontro pudesse participar, tá? Então, assim, só para justificar o porquê que a gravação não foi para lá, não foi para lá no nosso grupo, mas foi por causa, na verdade, foi mais uma falha de comunicação da nossa parte em relação a escrever o tutor ao lado do nome, tá? Mas agora está sendo gravada e aí, no decorrer da semana, provavelmente hoje ou depois da manhã, essa aula já vai estar disponível lá na tutoria, na tutoria não, né? Lá no site para vocês conseguirem acessar pelo Ava e fazer tudo o que tem que ser feito no decorrer da semana. Filomena, aproveitando que você não estava na aula passada, se apresente, por favor. Aproveitar esse espaço aqui. Todo mundo teve esse espaço de apresentação, não vai ser você que vai ser diferente. Tá. O meu nome é Filomena Carla, eu trabalho no Serviço de Práticas Integrativas da Prefeitura de Juiz de Fora, né? Aqui tem um serviço que oferece consultas em homeopatia, acupuntura, auriculoterapia, né? E temos uma farmácia de homeopatia. E a gente oferece os medicamentos homeopáticos, né, para os usuários do serviço. Também estamos com um projeto de fitoterapia que vamos começar a desenvolver agora, em novembro, deve começar o projeto. É um convênio entre a Prefeitura e a Universidade Federal de Juiz de Fora. Eles vão manipular e dispensar os medicamentos fitoterápicos. Fitoterápicos. Isso é legal. Então Tá? vai ser bom para você, que aí você vai saber realmente as boas práticas, Sim, vai cair como uma sim. luva nas suas mãos, né? Colocar em Já prática. trabalhei, eu já trabalhei com farmácia alopática, né? Onde Aham, se manipulava fitoterapia, mas eu não tenho essa parte de trabalhar com plantas, né? sim. Plantas secas, não tenho essa parte, não tenho experiência nessa parte. Ah, mas aí você vai ver, é rapidinho. É assim, eu acho que essa parte ela é mais fácil do que as outras áreas da farmácia. Eu acho que é mais legal também quando você trabalha ali, porque Uhum. é mais palpável. Eu acho que tudo que é palpável é melhor de se trabalhar, na verdade, né? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Filomena, Rafaela. Rafaela, se apresente, você não se apresentou. Oi, eu sou farmacêutica, do Uhum. hospital. Antes eu estava numa UBS, por isso o interesse Sim. pelo curso. Agora eu estou no hospital. Mas lá onde eu estava antes tinha também a homeopatia e eles estavam iniciando esse projeto da farmácia viva, né? Uhum. Aqui em Porto Alegre. Ah, você é de Porto Alegre? Eu já morei em Porto Alegre. Isso. Oh, mas era bom quando eu morava aí. Agora eu moro em Brasília, mas faz parte.
Então, assim, então, só para explicar para vocês duas que a Filomena não estava na aula passada, você também não estava, né? O que aconteceu foi isso. Ah, a gente falou um pouco sobre o conceito básico ali, sobre as boas práticas, né? Falamos um pouco das questões estruturais, de organização, secagem, falamos sobre algumas plantas, resolvemos alguns casos clínicos, né? Bem básico. Hoje a gente está falando um pouco das antracnonas, e aí eu peguei e fiz uma lista de atividades para vocês que eram para ser respondida, e a gente ia debater ele hoje, né? Para ver a opinião, ver como é que vocês estão, se está pegando bem o conteúdo, se não está. Porque o intuito, na verdade, da tutoria é isso, é tirar as dúvidas, né, que vocês têm ao decorrer do curso, né? E também trazer mais essa questão da por pedido de vocês, da Soraya, que hoje não está aqui, de outros alunos que estavam na aula passada, essa parte mais clínica, né? Que é o mais, eu acho que assim, além das boas práticas, colocar ela em, como eu posso dizer, colocar ela em ação, colocar o conhecimento dentro da prática clínica, eu acho isso também muito importante. E é muito importante para o farmacêutico que ele tenha esse conhecimento, né? E que ele faça uso, né? Porque muitas coisas a gente sabe e não faz uso. Então, assim, vamos fazer uso. Por que que é importante? Falando principalmente para vocês duas entenderem. Hoje, a grande maioria, se você perguntar assim, eu vou falar para você a verdade, 99% da população brasileira toma chá, faz uso de fitoterápico de forma errada, né? Inconsciente e deliberadamente. Essa é a verdade. Então, assim, o nosso papel hoje é o quê? É trazer essa realidade para dentro do ambiente farmacêutico, porque é uma área farmacêutica, né? E trazer ela com maior responsabilidade e trazer maior segurança, né? Meu sonho é que alguém um dia fale assim, eu quero fazer um estudo falando sobre intoxicação de fitoterápico em uma determinada população, que eu tenho certeza que vai encontrar muita coisa e, assim, que vai deixar muita gente chocado, né? Mas, infelizmente, ainda não surgiu ainda essa oportunidade. Então, dando continuidade aqui, lá na questão 2 fiz a seguinte pergunta. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente um dos requisitos de sistema de garantia de qualidade para uma farmácia viva? Aí eu coloquei ali suposições. A primeira seria: os procedimentos operacionais não precisam ser documentados desde que haja monitoramento contínuo. Auditorias internas devem ser realizadas apenas quando houver falhas no processo. Os equipamentos devem ser calibrados e a documentação comprobatória deve ser mantida e não há necessidade de um programa de treinamento contínuo para os funcionários. Qual dessas questões você acha que é correta quando a gente fala de sistema de garantia de qualidade? Eu entendo que é a C. A C é: os equipamentos devem ser calibrados e a documentação comprobatória deve ser mantida. Coloquei Sim. a Também C também. Todo Pode mundo ser também. colocou eu C? coloquei a C. A Uhum. C, né? Por que que não é a primeira? O procedimento operacional não precisa ser documentado desde que haja monitoramento contínuo. Isso é muito óbvio, eu achei essa pergunta muito besta da minha parte, então não vou mentir para vocês. Vocês também provavelmente acharam, né? Mas o que eu quis trazer é realmente a simplicidade. São coisas tão simples, mas assim, que muitas vezes são deixadas de lado. Vou dar um exemplo para vocês, bem clássico. Monitoramento, olha como é clássico. Alguém trabalha em drogaria aqui? Não, né? Não. Mas Eu já trabalha. trabalhei um tempo. Acho que todo mundo já trabalhou em drogaria um dia na vida, né? Lá na drogaria existe uma coisa bem assim, que é aquela geladeira abençoada. Olha lá, ó, a Adriane já riu, né? A geladeira abençoada.
Eu falo por mim, João Paulo Brito de Jesus, né? Eu, como farmacêutico, não me pede para fazer controle de temperatura de geladeira, porque é algo que não funciona comigo, né? Eu realmente, assim, eu olho para ela lá, tá marcando certinho, mas eu nunca anoto. Eu sempre esqueço. E assim, quem trabalha em drogaria sabe que já deixou a desejar nesse ramo. E assim, nessa situação em si, eu já trabalhei muitos anos em drogaria e aí eu era assim, colocava um alarme no celular e eu falava assim, ah, tem que medir o controle da temperatura e umidade da geladeira. Eu não fazia, entendeu? Então, assim, é uma pergunta besta, mas que, quando traz para dentro da vivência, a gente vê que a gente comete algumas falhas. Então, assim, os procedimentos operacionais, eles precisam sim ser documentados, mesmo que haja monitoramento, porque o monitoramento é obrigatório. Agora, assim, às vezes a gente faz o monitoramento, né, mas não faz a documentação e não documenta aquilo que a gente está observando. Então, realmente é uma questão, não faz parte aí do controle de qualidade. As auditorias internas devem ser realizadas apenas quando houver falhas no processo, negativo, né, porque elas têm que ser realizadas antes que ocorra a falha, né? Porque se teve falha, é porque não foi auditado anteriormente. E se você audita algo, provavelmente você vai identificar a falha e não vai ter. Os equipamentos devem ser calibrados, isso é fato, principalmente quando se trata de pesagem e secagem, né? As pesagens das balanças, a temperatura da estufa, a umidade da estufa, tudo isso tem que ser, dentro da fitoterapia, isso tem que ser feito com muita cautela, porque assim, a gente sabe que a gente está mexendo com planta in natura, então assim, as moléculas podem se degradar, pode acabar sofrendo um processo de oxidação, pode ter vários processos ali e você acaba que perde esses compostos, né? A planta vai se manter lá, seca, né? Está fazendo a secagem ali na estufa, ela vai se manter lá. Muito dificilmente, algumas plantas ela vai sofrer alguma alteração visual para demonstrar que ela perdeu ali o seu ativo, que ele foi degradado. Geralmente você não vai ter, você não vai ver isso. E você só vai identificar que houve uma falha nesse processo aí, por causa de aquecimento, quando você for fazer a sua análise físico-química, que aí você vai identificar, ou então o estudo fitoquímico daquela molécula, você vai ver que ela está degradada, você vai ver que não formou o que você queria ver, não titulou, né? Então, assim, a calibração de equipamentos e checagem, não só de estufa, não só de balança, mas de todos os outros equipamentos que são utilizados dentro da farmácia viva, eles têm que sim ser calibrados, têm que ser conferidos, têm que sofrer auditorias sempre, tem que ter documentação, tem que estar tudo ok, tá? Não há necessidade de programa de treinamento contínuo para os funcionários. Isso não precisa nem se dizer, né? Porque quem não é treinado, todas as outras falhas vão acontecer. Na verdade, é uma escadinha, né? Se você não tem treinamento, a chance de cometer um erro é muito grande. Então, a resposta certa é a C mesmo. Vamos ver aqui o outro aqui. Esse aqui eu deixei bem fácil. Eu achei fácil demais. Qual é o papel do farmacêutico na farmacovigilância no contexto da farmácia viva? E como as notificações de reações adversas, intoxicações e farmacodependência contribuem para o uso racional de medicamento? Essa aí é uma pergunta clássica, que agora eu vou querer ouvir a resposta de cada um, que essa vai ser boa, a gente vai discutir isso. Quem quer começar? Eu posso começar, professor. Então vamos lá, tia. Fala, diga. Eu coloquei assim, ó, o papel do farmacêutico na farmacovigilância no contexto de farmácia viva é fundamental, pois ele é responsável por monitorar a segurança dos fitoterápicos e outros medicamentos utilizados. Isso inclui a coleta e análise de dados sobre as reações adversas, intoxicações e casos de farmacodependência. Aí eu enumerei assim, o primeiro tópico, como um tópico, na identificação dos problemas de segurança, né? A coleta de dados sobre eventos adversos permite identificar padrões e potenciais problemas de segurança associados ao uso de fitoterápicos. Aprimoramento das diretrizes de prescrição, né? As informações obtidas através da farmacovigilância podem ser utilizadas para atualizar
e aprimorar as diretrizes de prescrição, né? Estabelecimento de protocolos. Educação e conscientização, né? O farmacêutico, como agente educador, pode educar os pacientes e outros profissionais de saúde sobre os riscos e benefícios dos fitoterápicos, promovendo uma ação multiprofissional. Promoção do uso racional, né? Atividade que está no sangue farmacêutico, né? A promoção do uso racional. Além disso, ele pode relatar, isso é importante porque ele pode relatar os eventos adversos relacionados a esse uso, né? E além de contribuir para a promoção do uso racional, né? Eu acho que essas ações são parte, né, bem importante do compromisso da farmácia viva com a saúde. Certo. Agora, uma pergunta que eu faço. A Adriane, colocou algo diferente? Complementou algo fora do contexto, mais voltado para a prática agora? O que o Thiago falou exatamente está certo. É bem isso mesmo, né? Ver direitinho, fazer o conhecimento do processo para ajudar, né? Cuidar das matérias-primas. Eu trabalho em farmácia de manipulação, então é uma coisa que a gente primora muito, como vem, da onde vem, qual é a parte da planta, como é extraída, é extrato seco, não é pó, né? Então isso aí, vindo da farmácia viva, já vai nos ajudar bastante, né? Nós vamos ter aquela confiança para poder seguir, né? E o resto é bem o que ele falou mesmo. São essas. Cíntia, Olá, olá. O que que você colocou aí na sua? é do papel do farmacêutico. Uhum. E eu coloquei que é o acompanhamento, né, farmacoterapêutico, garantindo a prevenção, detecção Faz uma e caneta pra resolução de mim, por problemas favor. relacionados a medicamentos e ao Uhum. acompanhamento de utilização. E que cabe ao farmacêutico, né, fazer as notificações caso tenha alguma intoxicação, algum efeito colateral, alguma farmacodependência também, né? Uhum. E essas notificações cabe ao farmacêutico, coloquei isso. Sim, Coloquei mais algumas coisas que eu acho que já foi dito. sim. É justamente isso mesmo. Está bem lá na apostila, bem detalhado essa questão. E assim, agora vamos trazer para dentro da nossa realidade. O que que vocês veem e o que que vocês trazem em relação à farmacodependência de pacientes, principalmente? O que que vocês entendem quando eu falo assim, farmacodependência, se tratando de fitoterápico? Vocês conseguem imaginar algum tipo de exemplo que possa ser utilizado nisso e que o farmacêutico, como profissional apto, né? Por si só, ele não precisa nem de ter de ser especialista na área de fitoterapia, mas como farmacêutico mesmo, vocês conseguem dar assim, exemplo de casos onde que a farmacodependência está presente dentro da fitoterapia, que é no cotidiano das pessoas? Não conhece nenhum caso? Não, inclusive, quando eu vi, né, isso na apostila, eu fiquei meio interrogado, assim, como que a pessoa se torna farmacodependente de um fitoterápico? Eu não consegui associar, também não pesquisei. Daí, como a gente ia debater, eu aguardei, né, o debate para saber mais exemplos sobre esse tipo de farmacodependência. Se realmente existe, como é que... Qual o Existe. exemplo? Tiago, você consegue dar um exemplo de algo assim? Ahn, eu conheço pessoas têm farmacodependência de tribos terrestres, né? Que é os estudos que eu vi. Eu conheço gente que toma, eu estava falando até da revisão sistemática que eu estava fazendo sobre o uso de fitoterápicos e hipertrofia. Então, tinha muitos artigos assim que falavam da farmaceuticalização com o uso de fitoterápicos, né? Muita gente tem até tem uma reportagem, depois vou compartilhar lá no fórum, de como o cara perdeu o fígado usando extrato seco de Camellia sinensis, de chá verde, né? E ele Uhum. falou assim, eu estava totalmente
Ele não falou, mas é um americano. Ele é um caso clássico de farmacodependência. Ele estava farmacodependente de cápsulas de extrato seco de chá verde. Ele falou que não conseguia parar de tomar porque ele achava que ia engordar, enfim. E Tem muitos perde o aspectos fígado mesmo. sociais. Isso aí. Perde mesmo. É o que eu tenho de exemplo. Esse Mas que eu me lembro. é um exemplo bom, e assim, você tocou em dois exemplos bem legais, que é o do chá verde, né? E da tribos terrestre, e assim, uma farmacodependência também que teve anteriormente, assim, que muitas pessoas tiveram esse problema, era com o hibisco, né? Também, Isso. né? Para poder justamente ganhar a perca, alcançar a perca de peso, né? Muito rápida. Então, assim, tem vários outros, tem maca peruana, tem várias outras coisas que, assim, às vezes a gente não considera ser farmacodependência, ser um paciente que é farmacodependente, né? Mas, na verdade, assim, tem pessoas que já estão tão acostumadas. Exemplo que eu dou de novo. Como eu falei para vocês, a minha mãe, ela é viciada no chá. A minha mãe, ela é. E assim, não adianta eu falar que o chá que ela tá tomando, que ferveu meia hora, não funciona. Mas para ela, funciona. Entendeu? Então, assim, ela já tem uma dependência, tanto que ela fala assim, ó. Se eu não tomar o chá, eu não durmo. Tá, aí ela toma assim, chá de laranja, chá de... não sei se vocês conhecem, como vocês conhecem o nome, de capim-santo, né? Ela toma chá de erva doce, chá de camomila, e todo dia é um chá diferente. Todo dia é um chá diferente, mas é sempre essa sequência de chá. E aí, assim, se ela passa muitos dias sem tomar um chá, principalmente o chá de capim-santo dela, ela diz que não dorme. Ou seja, além dela ter ali a dependência do chá, ela tem a dependência psicológica também. Então, assim, existe essa dependência também psicológica quando se faz uso de fitoterápicos. E, assim, às vezes inconscientemente. Vou lutar contra? Já desisti, porque santo de casa não faz milagre, tá? Já desisti, deixo ela na dela, porque assim, ela toma as decisões que ela quer, não, já falei, não funciona, não vale a pena, vai acontecer isso, 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 mas não funciona. Então, assim, existe sim essa farmacodependência, tá? Existe outros tipos de farmacodependência também muito comum. Alguém acha um outro tipo de fármaco dependente, que é um fitoterápico, inclusive, assim, não é um fitoterápico, na verdade, mas assim, tem pessoas que são dependentes deles e eles trazem algum tipo de alucinação, alguém sabe de algum? Ayahuasca, né? Ayahuasca, exatamente. Tem também pessoas que são farmacodependentes dele. Ele causa ali alucinação, leva a pessoa para uma outra dimensão. Nunca tomei. Tem ayahuasca, tem o santo daime, tem o veneno do sapo já não entra nessa classe. Mas assim, existem várias outras meios de farmacodependência também, tá? Em questão de em questão da intoxicação, realmente, assim, a intoxicação, eu nem, assim, eu acho que, como farmacêutico, eu acho que deveria ser mais relatado, tanto que alguém até na outra aula comentou que foi fazer um estudo ou fizeram um levantamento e não identificaram, na verdade, acho que tinha menos de 1% de notificações de intoxicação com o uso de fitoterápico, né? Isso é muito complicado quando se trata disso, porque a gente só consegue melhorar algo a partir do momento que esse algo traz algum dano. Essa é a verdade. Então, assim, hoje a gente tem diversos problemas relacionados à intoxicação por uso de drogas, né? Vamos colocar assim, quando eu falo drogas, eu estou envolvendo ali os fitoterápicos no meio, por uso de drogas, e que não são relatadas e não são discutidas na literatura. Tanto que, assim, eu acho que o papel primordial do farmacêutico, nesse caso, quando se trata de intoxicação, é fazer uma anamnese, né, desses pacientes, entender quais são os sintomas e agravos, né, desses sintomas, para poder fazer alguma correlação, principalmente quando se faz uso de fitoterápicos. Porque é muito, gente, é muito baixa mesmo. Alguém, todo mundo conhece mastruz, xenopóide, ambrosioides? Que é aquele, vou falar pronto, no clássico. Não. Mastruz com leite, alguém já ouviu falar?
Mastruz com leite é uma banda de forró, né? É uma banda de forró, mas o mastruz é a planta. Alguém conhece mastruz? Xenopódio ambrosióides, conhecido como erva de Santa Maria. Não conhecem? É muito comum. Ele é utilizado muito para, erroneamente, para tratamento de verme. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês a plantinha dele. Que aí vocês vão entender o que que eu tô falando. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Dá para vocês verem aí a tela? Calma aí que Tá nesse... carregando ainda, João. Agora Agora foi. deu. Tá, calma aí que isso aqui é outra coisa que eu tô mexendo para amanhã. Deixa eu só pegar aqui vocês. Uhum. Dá para vocês verem, né? Eu acho que não foi ainda. Ah, então é porque Tá, saiu. tá trocando a aula. Tá trocando, né? Eu acho. Esse é. Tá. Metodologia, curva de brometo de Menino, Domiceno. isso é coisa do meu mestrado, é outra coisa. Deixa eu ver se foi agora. Foi? Hum, Agora esqueci. veio uma introdução aqui É de outra alguma coisa. também. Ai, meu pai, eu não sou. Gente, eu não sou bom com tecnologia, tá? Eu já vou falando logo pra vocês. Deixa eu ver aqui. Apareceu aí Mastruz? Eu escrevendo? Agora apareceu a página do Google Chrome. Tá, então. Conhece essa planta aqui? Sim, eu já vi, mas não sabia que tinha esse nome. É. O nome dessa planta é mastruz. E o mastruz, ele é uma planta muito utilizada no Brasil. No Brasil se usa muito mastruz, principalmente na região do Centro-Oeste, né? Porque ele tem uma predominância no Centro-Oeste. E aí o que que acontece? Por incrível que pareça, essa planta, ela não é uma planta brasileira, de origem brasileira. Ela é uma planta de origem mexicana, né? Inclusive, tem vários nomes. Ela tinha o nome de Xenopódio ambrosioides, mudou agora para Diplophódio ambrosioides, porque existem dois tipos diferentes. Tem uma coisa bem interessante. A semente dessa planta, ela consegue sobreviver, né, no ambiente, assim, na terra, ali no solo, por até 1000 anos. Então, assim, daí você já imagina por que que no Brasil tem essa planta, né? A semente dela é bem pequenininha. Deixa eu ver se eu acho foto aqui da semente dela, que eu quero comentar sobre a semente dela. Ah, deixa eu ver se vai ter uma foto aqui com sementinha. Deixa eu ver se essa aqui dá pra ver. Hum, Bem aqui, ó, onde eu tô passando o mouse, dá pra vocês, tá vendo? Bem aqui onde eu tô circulando com o mouse. Não sei se dá pra vocês ver, mas vocês estão vendo que tem uns pontinhos próximo ao caule dela? Dei um zoom aí, não sei se vocês conseguem ver. Bem aqui, ó. Tem uns Dá pontinhos, sim. dá, né? Tem uns pontinhos nela. Aqui, ó, melhor. Achei a foto perfeita. Aqui, ó. junto com as folhas, junto com as folhas dela, logo em seguida, grudado próximo do caule, está a semente dela. E aí as pessoas usam muito o mastruz para várias coisas. Primeiro, ele tem uma excelente ação anti-inflamatória. Ele é rico em terpenoide, rico em cercoterpenos. Ele tem uma função antitumoral maravilhosa, principalmente para cânceres, para tumores ósseos. Inclusive, ele também tem uma novidade. Geralmente, essas plantas nascem muito próximo de galinheiro, muito próximo de galinheiro. E aí, as galinhas costumam comer o mastruz. E aí, o que que acontece com elas? Os ossos dessas galinhas se tornam verdes, justamente pela concentração que é absorvida, né? Geralmente, assim, os terpenoides, serpenos, eles conseguem fixar ali na célula do tecido ósseo, proliferando essa célula, torna esse osso da galinha mais resistente, né, à fratura e traz vários outros efeitos. É uma planta que é maravilhosa, porém, desde sempre e quando eu me entendo por gente, as pessoas usam essa planta para ação anti-inflamatória e para ação antiparasitária. Agora as pessoas não entendem uma coisa.
Essa sementinha que você tá vendo aí, geralmente as pessoas, onde tem ação anti-inflamatória? Nas folhas, terpenos nas folhas, e a semente tem uma molécula chamada ascaridiol. E esse ascaridiol, ele tem ação anti-inflamatória, ele tem ação antiparasitária, porque ele entra, né? Ele consegue penetrar ali os vermes acaba ali ingerindo, consumindo algumas moléculas, a parte das moléculas, das substâncias dele, e esse ascaridiol começa a neutralizar a musculatura. E aí as pessoas acabam expelindo os vermes, ele não se desintegra, tá? Então, assim, se for um vermezinho grande, ele vai sair ali inteiro paralisado, porque ele vai andar conforme o fluxo intestinal, né? E aí ele paralisa o verme e tem essa ação antiparasitária. Funciona bem? Funciona. Qual é o efeito colateral disso? Extremamente tóxico para o ser humano. E aí as pessoas, quando faz o uso do mastruz, as pessoas têm a mania de pegar assim, ó, mulher, principalmente depois que ganha menino, pega o mastruz, faz aquela salmoura de mastruz, quando aplica como emplasto, tudo bem, né? Porque vai ter assim, ali uma ação local, vai funcionar bem, vai diminuir o inchaço, vai ter uma ação anti-inflamatória local legal. Mas quando você toma, esquece que você está não consumindo as folhas do mastruz, mas você acaba fazendo uso do caule, o uso da semente, que é extremamente rica em ascaridiol e que é extremamente tóxico, né? E faz uso das folhas. Então, assim, e você pergunta, ai, João Paulo, mas até hoje eu nunca vi ninguém falar, nunca vi nenhuma notificação de pessoas com intoxicação por ascaridiol ou porque utilizou aí o mastruz. Realmente não vai ter. Por quê? A intoxicação ela vai acontecer, né? De forma, geralmente, dependendo da dose, que é uma dose pequena que as pessoas tomam também, né? Vai ser baixa, né? Você vai ter ali o quê? Mais um efeito gastrointestinal, na verdade, né? Ali uma irritação gastrointestinal da mucosa intestinal, vai ter uma pequena diarreia, vai ter alguns problemas ali de dor de cabeça, tontura, náusea, mas assim, em pequeno espaço de tempo e vai passar. E aí, geralmente, as pessoas, quando fazem uso de fitoterápicos, dessas coisas, eles já têm um processo acontecendo, eles já têm uma patologia pré-existente. E aí, a intoxicação dele não vai ser tão importante, não vai ter tão significativa, porque na consciência dele não foi utilizado o quê? Um medicamento, foi utilizado um chá, foi utilizado uma batida de algodão, como o pessoal toma, né? Macerou ali o algodão ali e tomou. Então, assim, nunca é relacionado a isso. Sempre é relacionado ao medicamento que você comprou pela indústria, que foi fabricado, né? Que tem um estudo, que é normal. Então, assim, eu trouxe o exemplo do Mastruz porque ele é o exemplo mais clássico de intoxicação que a gente tem, que é comum, as pessoas não conseguem ver essa intoxicação como realmente uma intoxicação e ele não é notificado. Então, assim, isso com mastros. Imagina com a maca peruana, com a tribos terrestre, imagina o estrago que a tribos terrestre não faz no organismo do homem, né? Principalmente igual o Thiago fez o estudo aí do levantamento do uso de tribos terrestres. Realmente, os marombeiros da academia não relata que tem efeitos colaterais, mas tem. Diminui o nível de testosterona normal, entendeu? Tem vários problemas ali no decorrer do tempo, entendeu? Outra coisa que pode ser comentada em relação é ainda essa pergunta, eu coloquei bem assim, a farmacodependência contribui para o uso racional. E quando se fala do uso racional, você trazer, pode falar, Cíntia ou foi Isabela? Fui eu, a Cíntia. Professor, aqueles fitoterápicos, eu já vi bastante aqui em Londrina, que vendem, eu não sei se é legalizado, não sei, que são fitoterápicos para emagrecimento. Tem um monte de coisa dentro. Aquilo é legalizado, não é? Você sabe me dizer?
Assim, eu não, assim, você Eu falando de não sei, tipo, te falar um nome assim, nome, tipo, né? ai, tananã. Mas Mas já vi, assim, tipo, vendas pela internet olha, e é muito componente que tem. João Paulo Brito, quando se trata de medicamento fitoterápico, eu tenho medo. Então, assim, fitoterápico eu uso da seguinte forma: ou eu conheço aquilo que eu estou usando e sei o que que eu estou usando, né? E sei a origem, né, do que eu estou usando. Até porque, assim, quando você mistura. Ah, eu misturei várias plantas. Pode ter um mix, né? Falando assim no popularzão, um mix de plantas juntas associadas? Pode. Pode sim. Não é proibido você fazer isso. Porém, o que que não pode? Eu sair misturando aquilo que eu não tenho conhecimento do que seja. Por exemplo, eu não vou pegar ali e colocar uma planta que ela vai ter uma competitividade com outra planta. É a mesma coisa dos medicamentos, né? Eu não posso colocar dois medicamentos que competem pelo mesmo receptor juntos, né? E eu também não posso trazer uma que vai potencializar o efeito da outra. O risco do fitoterápico ele ainda é maior, por quê? Porque vem concentrações, eu não sei qual é a concentração que tem. Ainda mais quando se compra mercadinho de beira de esquina que vende ali chá para emagrecer. Aí tem três, quatro tipos de chás, tudo junto. Aí coloca assim, tem ali três plantas junto que vai trazer um milagre em 7 dias. Nem mãe de nada tá trazendo um milagre, nem o marido dos outros 7 dias. Avalie as plantas, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado. Quando é realmente registrado, boa parte deles também são registrados pelo mapa. Também tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque não são, é, não é considerado um fitoterápico, mas pode ser um nutracêutico, que agora está na moda também, né? Então tem que ter um pouco de cuidado com isso. O mais importante vai comprar um produto desse. Eu acho que você tem que olhar o rótulo dele, mas assim, quando eu falo olhar o rótulo, não é só olhar as plantas que estão ali, não. É olhar para ver qual é o registro dele, quem é o farmacêutico responsável por essa manipulação, porque tem que ter, é a mesma coisa da bula. Tem que verificar tudo isso. Se a empresa realmente é uma empresa que você conhece, tem uma credibilidade, aí sim você vai comprar uma coisa que tem várias associações. Caso não tenha algo que te traga segurança, é melhor você não comprar. Não, não quero comprar, não. Eu só queria saber se há notificação dessas coisas de intoxicação, de igual o Thiago comentou do chá verde, causa dependência. Porque, querendo ou não, esse negócio da estética hoje em dia tá tudo em alta. Então, qualquer um faz tudo para emagrecer, né? Daí eu queria saber se há notificações desse tipo de medicamentos. Mas eu não estou interessada em comprar, não. Era Desses só para medicamentos, saber muito, se muito, muito raramente vai ter, né? Muito raramente vai ter, porque assim, geralmente quando tem é uma complicação, mas aí a pessoa acaba que vai ao médico, né? Vamos supor, e teve uma intoxicação ali, comprou um produto desse, né? Se você tem um rótulo, beleza. Aí, no caso, já é mais uma parte mais investigativa, né? Você tem um rótulo, você sabe do que é, tem como você notificar a empresa que você passou por esse processo. Há muito tempo atrás, não, assim, não tem nenhuma ligação com o que a gente está falando, mas eu vou dar um exemplo para vocês de algo que eu já fiz na minha insanidade, na minha época de graduação, que era um tal de pílula da inteligência. É. Comprei na internet isso, gente, sem mentira nenhuma. Comprei. E eu tomei. Na verdade, eu também só tinha vitamina B12, tinha umas outras coisas, colina e umas coisas que não tinha muito a ver. Mas eu coloquei na minha cabeça que aquele trem fazia efeito. E aí, nas primeiras semanas, eu tive muita dor de cabeça. Então, assim, eu sabia que estava usando aquele mix de tranqueira, porque tinha, junto com a vitamina D, tinha alguns aminoácidos associados, D não, B12, tinha associado uns aminoácidos junto, e eu sabia que a dor de cabeça que eu estava sentindo era decorrente do uso dessa formulação que eu estava usando. Assim, eu comprei aonde? Eu comprei na internet. Funciona? Não funciona. Mas eu falei, vai funcionar, e a fé ajudou e eu me sentia mega inteligente. Na verdade, eu não era porque eu estava estudando mais mesmo. Então, assim, se eu tivesse notificado a empresa, né? Quando você notifica a empresa, se ela tem um sistema de qualidade,
né, de segurança ao paciente, ela vai criar uma notificação. Ela tem que criar uma notificação, verificar isso e notificar quem? A vigilância, entendeu? Ou então, ao contrário, o que que você faz? Você pode direto notificar a vigilância sanitária. A gente não precisa, o paciente ele não precisa passar pelo médico ou pelo farmacêutico para ele fazer uma notificação na vigilância. Ele pode simplesmente entrar na vigilância, no site da vigilância sanitária e fazer uma notificação de intoxicação. Lá, a própria vigilância sanitária, ela vai fazer o quê? Ela vai entrar em contato, ver se essa realmente essa intoxicação tem alguma correlação com o uso, e aí faz toda a pesquisa, vai ver se realmente está de acordo ou não. O ruim do fitoterápico é que as pessoas não fazem isso, entendeu? Certo, Professor, obrigada. eu Hum, gostaria de só comentar que sim. esse assunto que a Cintia falou, porque eu trabalhei um tempo atrás em manipulação e tinha esses medicamentos com 1 milhão de ervas, né? Berinjela, hibisco, sene, enfim. E assim, saía que nem água, porque todo mundo comprava e assim. Depois de um tempo, sumiu. Ninguém sabe para onde foi. Eu não achei o nome na internet, não achei nada, né? Mas assim, sumiu, mas todo mundo voltava a procurar porque falava que emagreceu, perdeu 5 quilos, assim, algumas coisas absurdas. Mas na cabeça do pessoal funcionava, né? E eles sempre atrás. Mas eu já vi muito desses medicamentos assim, tanto para emagrecer, quanto aqueles com canela de velho, unha de gato, para dor, né? Os senhorzinhos sempre atrás, porque eles falavam que funcionava, tirava a dor, só isso eles conseguiam passar o dia bem, sem dor. Então, eu já vi acontecer bastante, principalmente em manipulação. Demais da conta. Acontece, gente. E é o que mais tem, assim. O ruim mesmo é que, assim, falta um pouco da atenção farmacêutica, na verdade, né? Falta um pouco da conscientização. Eu acho, assim, esse caso é um caso de saúde pública, tá? Quando se trata desses tipos de situações questões voltadas à saúde pública, só que infelizmente não é notificado. Então, assim, a baixa notificação desses casos trazem aí um má reconhecimento, na verdade, por parte de quem? Parte médica. Alguém já viu que médico odeia prescrever fitoterápico? Médico odeia prescrever fitoterápico. E assim, por quê? Justamente por causa disso, porque não tem uma farmacovigilância eficiente, não tem, não tem uma orientação, na verdade. O médico também desconhece muito de fitoterapia, essa é a verdade. Geralmente o médico, quando ele passa assim um fitoterápico, é porque ou ele trabalha com isso, ou ele tem uma parceria, ou ele realmente gosta mesmo de fazer. E geralmente o uso irracional deles é questão popular, né? É assim, faz parte da cultura, na verdade, das pessoas fazerem o uso irracional deles. Então, assim, a nossa função é o quê? Trazer com que a farmacovigilância seja eficiente, que a gente verifique a farmacodependência deles, oriente, traga as notificações de reações adversas, de intoxicação, promova, né, no nosso ambiente de trabalho, se a gente trabalha com, a maioria que eu vi trabalha com fitoterapia, ou trabalha com fitoterápico, ou tem um planejamento de trabalhar, traga essa consciência, né, para dentro da população que vocês atendem, principalmente quem trabalha em UBS. Dá para fazer projetos inteiramente, assim, super bacanas quando se trata de fitoterapia. E são coisas que, de verdade, é um assunto que para nós farmacêuticos é muito técnico. Mas se a gente pegar, assim, um grupo de pessoas da comunidade e fazer um bate-papo sobre o uso de fitoterápico, você vai ver assim que você vai ter um rio de informação que às vezes a gente pensa, meu Deus, não sei nada, porque a maioria das pessoas sabem muito mais do que as próprios profissionais de saúde em relação a isso. Vamos dar continuidade agora, sim, à outra pergunta que eu fiz. Quais são os tipos de plantas e alimentos que podem ser encontrados as cumarinas e quais são as principais utilizações? Cumarinas a gente falou na aula passada. Essa é fácil.
Alguém sabe onde que a gente encontra cumarinas? Um exemplo de planta aí que tem cumarina? Eu anotei algumas aqui. Que, Erva santa, aspérula, canela, japana, erva doce, camomila. me fala aí as principais utilizações dela aí. Ela é utilizada mais no quê? Qual é a propriedade? Quais são as propriedades das cumarinas, vocês sabem? É antioxidante, anti-inflamatória, antimicrobiana, antitumoral e uma propriedade bem explorada é a atividade anticoagulante. Exatamente. Alguém conhece algum fármaco aí que é bem comparado a eles, que as pessoas usam bastante? Que tem ação antioxidante, tem ação anticoagulante. Conseguem dizer isso? Se tem? Se a gente acha na farmácia? Tiago, Érica. Esse que é parecido com a varfarina, Exatamente, parece muito com a varfarina. As cumarinas, ela tem a ação bem parecida. Tanto que, assim, tem gente que acha que, assim, a gente até entrou num questionamento sobre, até mesmo foi na nossa própria tutoria. Eu penso no risco de varfarina e cumarina associado, né? Mas já existe estudos na literatura, né? Pelo menos assim, foi o que trouxeram, um colega da gente trouxe, é justamente um estudo falando que não há problema, né, de você utilizar as cumarinas utilizando varfarina, né? Que não vai potencializar ali o problema de coagulação e nem vai causar nenhum tipo de sangramento ou hemorragia na pessoa. Eu, João Paulo, eu tenho um certo receio. Então, assim, quando se trata de cumarinas, eu acho que o mais importante, no caso, é não misturar ela, associar ela com o uso da varfarina. Por mais que o mecanismo de ação dos dois seja um pouco parecido, né? A gente sabe que o tempo de ação da varfarina é um pouco menor comparado ao tempo de ação das cumarinas. Mas mesmo assim, eu acho que eu, João Paulo, não recomendo a associação dos dois. Mas a literatura e alguns farmacêuticos e médicos também já falam que não tem nenhum risco em utilizar as cumarinas, né, no tratamento diferenciado, no caso ali, porque você pode usar ela para várias outras coisas, mas no caso ali, quem faz uso com a medicação de varfarina. Alguém tem mais alguma coisa a colocar sobre ela? Sobre as cumarinas? Eu vi que elas são usadas em composição de cosméticos e perfumes também. Uhum. Inclusive, assim, eu vou falar por alto, né? Não posso falar muito. Não posso falar porque, assim, primeiro que o trabalho não é meu, né? Eu só acompanho alguns testes dele, mas a gente está desenvolvendo não, né? A gente está fazendo um teste para verificar a atividade. Adivinha para quê? Por incrível que pareça, apesar delas degradarem muito rápido, né, na presença de luz, mas a gente está fazendo um teste dele com a atividade antioxidante como fator de proteção solar. A gente está querendo desenvolver um protetor solar utilizando cumarina e outra coisa que todo mundo toma hoje em dia que virou moda, né? Não é nenhum nada assim muito misterioso, nem nada assim demais, mas associada a cumarina com a melatonina. A gente conseguiu observar que eles têm uma ação, eles têm uma proteção VA e UVB muito boa. E a gente está aí vendo se a gente consegue desenvolver aí um cosmético, um dermocosmético, na verdade, com essa ação e ver se funciona, né? Estamos. Até porque um dos princípios da melatonina é que ela se degrada nos olhos, né? Por exemplo, quando a gente está dormindo, que é o hormônio do sono, por isso que não é recomendado usar o celular, porque a luz azul degrada ela, né? Então a Uhum. gente
É uma boa propriedade. Se degrada, tem alguma coisa. É igual planta, né? Se tem atividade citotóxica, opa, é candidata a molécula para antineoplásico. Exatamente. E aí a gente está fazendo os testes ainda. Assim, tá dando meio certo, sabe? Assim, funcionou, mas a gente tá no meio de validação ainda com a HPLC. Vamos ver se a gente consegue validar. Se validar, a gente consegue desenvolver as outras coisas, mas está no comecinho. Então, assim, tem várias coisas que podem ser utilizadas com a cumarina, né? Mas isso é mais lá para frente. Vamos ver daqui pro final do ano como é que vai ser esse projeto. E aí, quando se fala como ocorre a metabolização e eliminação das cumarinas, alguém achou? E eu coloquei essa P200, essa citoconoma aí 2A6, só para confundir todo mundo, que todo mundo só lembra da P-citoconoma 250. Então, mas essa é realmente a que é responsável aí por isso. E como que ocorre esse metabolismo? Alguém sabe? Alguém encontrou a resposta? Tá lá na apostila de vocês. Ela é uma metabolização hepática, né? Hepática, mas e aí, que mais? Mas é eliminação renal, não? Não tem Hum, só eliminação por via renal, através da metabólicos, como eu achei ali, conjugado com ácido, excretado, algumas também é nas fezes ou no suor, mas pela urina, né? E aí, e o que que influencia? Tem uma influência aí nessa disponibilidade no corpo. Tem a, Essa daí que se tornou um pouquinho mais difícil, porque é algo bem singelo, que tá bem lá assim. Eu falei, só ia realmente acertar de cara essa pergunta quem realmente chegou nessa parte do texto ali. ela pode ter um polimorfismo da enzima, né, que ocorre em 2% da população. E aí isso pode aumentar a probabilidade de hepatotoxicidade de Exato. algumas pessoas. Então, assim, esse é o metabolismo. O seu tá certo, Adriane, que essa faz parte do metabolismo também. Só que eu só queria esse pequeno detalhe aí, né? Que ela traz como consequência, né? Tem essa. Realmente, alguém no mundo tem que dar errado, né? Então, assim, existe aí 2% aí que tem um determinado problema, tá? Vamos dar uma continuidade aqui. Essa aqui é muito simples, que fala das hidroxicumarinas, que possuem atividade antioxidante, anti-inflamatória, antimicrobiana, antitumoral, neuroprotetora. E essas são as propriedades atribuídas. Em parte, a presença do ácido hidroxiconômico em sua estrutura. Tá certo ou tá errado? Certo. Tá certo? Por que que tá certo? Eu não tô conseguindo ouvir. Quem respondeu que estava certo? Eu que respondi, professor. Por que que tá certo, Isabela? Eu coloquei que estava certo por conta da questão da atividade. Realmente, as hidroxicumarinas possuem essa atividade, né? Antioxidante, neuroprotetora. Agora, a parte do ácido hidroxissinâmico, eu não me recordo. Eu lembro de ter lido na apostila, mas assim, para explicar, eu não me recordo Mas é com justamente por detalhe. causa da presença dele mesmo, tá? Que tá certo. Justamente por causa disso. Então, assim, na verdade, ele é só um secundário, na verdade. Mas, assim, por causa desse ácido que tem nessa estrutura, ele consegue trazer esse amplo aspecto de propriedades, né? São atribuídas a ele. Ah, essa daqui tá certa. Agora, essa aqui vocês vão saber de qual é salteado. Agora vai ficar mais legal. Qual a importância das ligninas para a saúde da mulher no período pós-menopausa? Alguém achou isso aí? Alguém chegou nessa Eu colo... parte? eu cheguei, mas eu achei ali que ela tem uma atividade estrogênica, né? Exato. Não precisa falar mais nada.
E Assim, aí, claro, aí ela vai ajudar tudo, né? Na parte óssea, na cardiovascular toda, né? Que é exatamente. o hormônio bem que falta na parte menopausa, né? Exatamente. Então, assim, essa é bem simples, mas, assim, eu achei, quando eu tava formulando, eu pensei assim, tem que ser algo que seja muito simples, porque tem, assim, lá, ele fala sobre várias coisas das liganianas, mas, na verdade, o intuito realmente, quando se fala na saúde da mulher, é justamente isso. Aí embaixo, eu trouxe um outro caso, né, um estudozinho básico, que fala do paciente Paulo, né, de 42 anos, compareceu na farmácia queixando-se de cólicas abdominais. Foi questionado se fazia uso de medicamentos controlados, mas foi informado que não. Apenas sofria de constipação há aproximadamente 2 anos e que tomou casca da sagrada, por mais de uma semana para tratar a constipação. Quando questionado sobre o preparo, disse fazer o chá das folhas verdes e parte da casca, adquirido assim em um raizeiro. Cuidado com essa parte aqui, ó, porque eu falei parte das cascas, aqui, ó. Falei que fazia chá das folhas verdes e parte da cascas, adquirido de um raizeiro. Com base na informação fornecida, é importante considerar os possíveis efeitos colaterais e o modo de preparo adequado. Nesse caso da casca da sagrada, qual é o método correto de preparo e quais são os riscos do preparo que não é feito de acordo com as orientações farmacêuticas? Como é que vocês responderam esse caso aí? É bem parecido com o outro, esse caso, porém o outro ele já trazia dosagem, já trazia pesagem, já trazia o quanto que ele utilizava. Agora eu quero entender de vocês como deve ser feito e quais são os efeitos colaterais, o preparo. Alguém conseguiu É, fazer esse caso aí? eu coloquei que o que estava errado aí foi a forma que ele preparou, né? Que ele usou as folhas verdes. E, na verdade, ele deveria ter utilizado a forma seca por conta das folhas verdes serem tóxicas, né? E aí provocar os efeitos adversos que você estava falando, como vômitos, cólicas, essas coisas. Exatamente. E tem a casca também, né? Não se usa ali, no caso da casca sagrada, não se usa ali o caule, né? E geralmente tem um caule no meio. Se já tem, já não é a mesma coisa. Então, Ah, é assim, verdade. é realmente isso. Então, ali tem as folhas, né? O método tá errado. E qual seria o método correto de preparo ali? Alguém sabe mais ou menos qual é o método correto do chá? Se eu vou fazer chá, posso fazer decocção? Como é que faz? Posso fazer percolação nesse caso? É Eu por infusão? posso fazer infusão, né? Mas vocês sabem a diferença de infusão, percolação, decocção? Consegue, sim, ter essa visão? A infusão a gente sabe como é que é feita. A percolação, alguém sabe, lembra como é que é? A percolação Era é. trituração, não era? Pode ser usada a trituração também, mas a percolação, na verdade, é o método, né? Qual é o método de percolar? A gente faz isso todo dia. A maioria das pessoas fazem isso todo dia, na verdade. Quem mora no sul faz muita infusão, faz muita decocção, né? Percolação, nem tanto. Na verdade, faz também a percolação, quem mora no sul. Mas O só, chimarrão, né? mas só quando usa uma coisinha. A bomba. Não, tem outra coisinha. A camisinha da bomba. Ah, é verdade, a camisinha da bomba. Tem a camisinha da bomba, e aí é a percolação. Ali ele percola, né? Ele passa da infusão para a percolação. Ele faz, na verdade, dois processos, né? Porque você filtra ali. No caso quando você usa só a bomba, geralmente você não filtra porque ainda passa ali resíduos, né? Do chimarrão. Que saudade de tomar chimarrão, oh meu Deus. Ainda tenho aqui até hoje minha cuia. É cuia que fala? É. Então, assim, realmente, o preparo correto dele pode ser feito, tá? Por infusão, pode ser feito. A casca sagrada, ela pode ser feita pelo método que você achar melhor. Desde que você entenda. Obviamente, se você tem a folha ali, no caso, macerada, você vai
vai fazer ela por maceração, vai demorar mais, que é outro processo também que a gente tem de preparo. E assim, não, talvez não seja tão eficiente, porque o tempo demora de maceração. Agora, sim, o método mais comum de se utilizar ela vai ser na decocção ou pela infusão, né? Se você tiver ali ela, as folhinhas todas trituradas, na verdade a infusão seria bem mais eficiente, porque você consegue manter todas as estruturas, né? Não precisa você deixar chegar o chá na fervura e tudo mais, que você consegue extrair muito mais, por causa do contato de superfície que é maior. Agora, se for as folhas inteiras, eu já acho que a infusão não seja tão eficiente assim. Aí eu acho que já a decocção já vai ser mais eficiente. Então, você tem que olhar muito como é a planta, na verdade, ela está à disposição, tá bom? Ah, quais são os riscos de quando é preparado de forma errada? Ela já falou, né? Que é o risco de cólica, os outros problemas que pode vir a ser ocasionados com base nisso. Então, essa daqui foi muito fácil. Esse aqui tá mais fácil ainda. Qual o mecanismo comum atribuído a grandes grupos de taninos que têm despertado interesse científico, especialmente em plantas ricas em preantocianidas, como Camellia sinensis, Vitis vinifera e Pinus pinastes? Alguém conseguiu fazer essa daí? Eu coloquei que seria ação antioxidante por intermédio do sequestro de radicais livres e a capacidade de agrupar as macromoléculas de natureza proteica. Exatamente. E aí vocês conseguem colocar isso dentro de uma situação clínica, quando se fala assim, eu sei que os taninos ele tem essa capacidade, né? Que é realmente esse sequestros aí dos radicais livres. Quais são os benefícios que a gente tem quando se faz o uso ou tem algo que sequestra esses radicais livres? A gente sabe quais os efeitos dos radicais livres no organismo, né? O que vocês conseguem associar como melhoria, como um bem para no organismo humano? Qual é o risco dos radicais livres? Alguém sabe? O que ele traz em consequência? O excesso dele? A gente sabe. Espécies reativas de oxigênio, principalmente, né, os sódios, eles têm muito potencial cancerígeno, né, principalmente, assim, que me vem à cabeça agora, e de prejudicar o sistema imune também, né, como um todo, né. É. Na verdade, os radicais livres, eu falo assim que os radicais livres, na verdade, assim, não devia ser livre, deveria ser proibido, né? Porque, assim, ele traz o estresse celular. Esse estresse celular, ele pode causar diversas patologias, dentre elas, aí que você já falou, mas também câncer, o envelhecimento precoce, ele traz diversas outras patologias, na verdade. Boa parte das patologias comuns principalmente em pacientes diabéticos, né? Quando sofrem, já por si só, já tem a produção de radicais livres um pouco mais elevada, né? Então, quando você faz uso quando você fala assim dos taninos sobre esse interesse científico que a gente tem, é justamente por conta dessa atividade. Hoje em dia a gente sabe que o estresse oxidativo celular, ele ocorre, né, por diversos fatores, mas um deles, mais importante, é realmente a formação de radicais livres. A formação de radicais livres, ela é formada no processo inflamatório, ela é desencadeada no estresse, né? Ela é desencadeada no envelhecimento, na prática excessiva de exercício. Então, assim, tanto que a gente, quando você vê, assim, esse pessoal que faz, morreu, atleta. Morreu de parada cardíaca. Vai verificar. Vai buscar lá dentro da base dele lá para você ver. O estresse oxidativo, o estresse dele de radicais livres e o estresse oxidativo celular é muito mais elevado. Então, assim, é uma série de fatores. E essas plantas em si, no caso dessas aqui, por elas conseguir fazer esse sequestro de radicais livres, assim, de forma muito
visível, na verdade, muito interessante, em grande quantidade, e da forma que ela é feita, realmente ela traz ela traz uma visão maior para dentro do meio científico, justamente por conta disso. E você combatendo essa produção de radicais livres, né, de grande excesso numa patologia que se quer, você já diminui, por exemplo, ali no caso do diabético, problemas de acidose, né? Acidose por causa de diabetes, ela pode levar o paciente à morte, né? Então são várias coisas interessantes que tem quando se trata aí dessa parte de radicais livres e atribuído aí aos usos dos taninos, tá? Não perguntei assim dentro do cotidiano onde é que tem tanino, assim, eu não coloquei aí, mas alguém sabe coisas assim do dia a dia dentro de casa que a gente tem que tem uma concentração de tanino bem legal, boa, que a gente pode, geralmente a gente faz uso em casa, quase sempre. Quase. Vinho, Hã? vinho. Vinho. Vinho, ele tem uma concentração de tanino muito bom. Na verdade, a uva, cereja, geralmente tem bastante, tem uma concentração de tanino bem legal. Agora, a uva é o que mais chama atenção, porque realmente, principalmente, ai, principalmente pela quantidade de taninos que tem. Na uva verde, então, é melhor ainda. Nas outras frutas também tem muito tanino, por exemplo, maçã tem tanino, mas assim, a concentração não é tão elevada. Pera tem tanino também, melão também tem uma pequena concentração de tanino. Então, assim, mas as frutas vermelhas, na verdade, e as frutas escuras ela tem uma quantidade de taninos e flavonoides um pouco maior do que as demais plantas, né? Limão tem uma concentraçãozinha de tanino, assim, apesar da gente achar que não tem, mas tem também, que é bem interessante, tá? Vamos ver essa outra questão aqui, a luz, o ar, calor e a presença de contaminantes no meio que pode provocar a formação de radicais, causando oxidação. O antioxidante são substâncias que inibem esse processo, promovendo maior estabilidade da formulação. Cite três tipos comuns de antioxidantes utilizados no preparo de formulações e quais as suas concentrações permitidas. Essa daí, para responder isso aqui, tem que ter lido a apostila. Porque eu acho que essa questão não tá, eu não coloquei, nem tirei da aula. Ela tá exatamente na apostila. Então, assim, alguém soube responder essa questão aí? Eu não sei se eu respondi certo, mas ali eu vi como a vitamina C, a E, Ascórbico. o- é, depois o BHT, não sei se era isso que tu queria, o metabisulfito, e Uhum. as concentrações estavam do lado ali, né? Não sei se seria bem essas assim. Eu Na também verdade, respondi assim, essa. qual que você colocou, Thiago? Deixa eu ler aqui para vocês. Só abrir aqui. Só um minutinho que tá abrindo, que eu fechei aqui sem querer, professor. Eu coloquei vitamina E também, né? Vitamina C e, e o BHT também. Uhum. Eu até coloquei as concentrações também. Qual foi as concentrações que Só você daqui o colocou? computador tá. E aí, quando se trata de Deixa concentrações, eu ver. como é que vocês entendem? Deixa eu ver, você colocou em porcentagem, você colocou em quê? Em porcentagem, né, Eu Adriane? coloquei assim, né? Hum. Eu coloquei porcentagem também. Ah, tá. Eu coloquei vitamina C, né? Concentração permitida geralmente entre 0,1 a 1%, em formulações cosméticas e alimentares. Tocoferol, vitamina E, concentração permitida entre 0,5 e 1% em produtos cosméticos e alimentares. E o BHT, até 0,02% em alimentos e 0,1% em cosmético. É isso que estava no material. Exatamente, é isso mesmo. E aí, assim, isso aí é só para a gente entender, eu coloquei mais assim, não é nem por nada, mas era mesmo só para a gente chegar até esse ponto da aula e a gente
daqui para frente pular para uma outra parte mais interessante. Mas eu coloquei porque é interessante a gente saber e eu queria ver como é que vocês iam colocar, se vocês iam colocar em quantidade ou porcentagem, né? Porque depende do tanto que você vai fazer, vai mudar, obviamente, ali a produção e a concentração que vai ser colocada. Agora, uma pergunta simples: qual o problema comum que pode ocorrer no encapsulamento de extratos secos e como podemos evitar tal problema? Alguém sabe um problema comum que ocorre quando você está manipulando extrato seco? Olha, pela o dia a dia da farmácia, o que pode acontecer, que eu achei ali na apostila também, é o amolecimento da cápsula, né? E qual é o efeito? Qual é o nome que se dá para isso? Ah, qual é o nome? É, tem um efeito aí. Microscópicos? Exatamente. Sim, são fármacos higroscópicos, né? No caso. Então, assim, e como a gente pode evitar aí esse problema? Como é que se evita esse problema com os extratos que podem ter esse efeito? Eu acho Pensar. que aí usando o recipiente correto, né, para higroscópios, que Exato. Você pode. existe vários Eu, tipos colo... de recipientes. eu coloquei lá no material, né, agentes anti-umidade também, né, incorporar dessecantes nas cápsulas também para absorver a umidade residual, né? Uhum. Sim, pode utilizar as duas coisas também nesse caso aí. Mas é um efeito muito comum que acontece em extrato seco, né? Isso realmente é muito comum mesmo, mais do que a gente imagina. Então, assim, realmente isso é por causa do efeito endoscópico mesmo. Tem que ser utilizado um recipiente ali, ou você usa um recipiente, ou você usa até mesmo. Tem gente tem lugares que coloca sílica, por exemplo, ali, né, junto um pacotinho de sílica para poder evitar esse tipo de problema. Mas tem que ser observada também outras coisas, principalmente encapsulamento, né? Na hora de encapsular, como que você acha como eu devo encapsular? Será que qual tipo de cápsula eu vou utilizar, né? Para extrato seco, eu recomendo, eu penso que a melhor, não penso, mas eu recomendo mesmo, que eu acho que é bem legal, é não utilizar cápsulas que estão, principalmente aquela cápsulazinha que é branca com azul, que todo mundo adora e acha ela linda, né? Assim, as cápsulas transparentes, nesse caso, ela traz menos desse efeito. Agora, eu não consigo entender o porquê. Se alguém trabalha em manipulação e puder me explicar, talvez, por que que esse efeito ocorre menos, em menor, quantidade nas cápsulas transparentes, eu ficaria grato de saber, porque eu realmente não sei. Já tentei ler um pouco sobre isso e eu não achei nada, mas realmente todo mundo que eu conheço fala que usa cápsula transparente. Alguém consegue me explicar o porquê? Olha, eu não sei se tem colegas aí que eu vi que trabalham em manipulação. No dia a dia, o que que ocorre é que elas melam muito quando é assim, e eu não sei se é o corante da cápsula, então fica toda manchada a cápsula, e isso não ocorre quando tu faz na transparente. Mas uma coisa que ocorre aqui, principalmente aqui em Pelotas, que eu moro, e é muito úmido, se a gente tiver com a umidade do laboratório um pouquinho acima de 40, 50, e que geralmente tem que ser num lugar bem mais rápido, fazer rápido a cápsula e, se possível, colocar até um pouco de recipiente junto. E a cápsula transparente, ela fica com os gruminhos, e aí fica ruim, fica feio, visível assim para o cliente. Então, a gente sempre dá preferência aqui para as cápsulas branca-branca, que para nós não ocorre esse. Não traz Se esse for azul, como tu diz, né? Azul e branca, o azul já fica manchado. Já fica manchado, né? Pois É. é, eu vou achar isso. Até semana que vem eu acho esse negócio para me entender o porquê que a transparente é melhor para extrato seco. Mas assim, eu tenho que ir atrás disso. Eu ainda não fui ainda, mas eu vou. É, então, assim, galera, o nosso encontro de hoje foi realmente para debater mais essa lista de atividades, né? Comentar ali um pouco sobre. Acabou que a gente falou um pouquinho lá do começo, né? Do curso, que de lá até mais ou menos ali a aula quinta e sexta. E aí eu anotei aqui a lista de presentes de vocês para depois eu colocar ali a validação.
Eu vou considerar esse exercício de hoje com vocês como nota, tá? Eu vou dar nota aí nesse exercício que vocês fizerem e a gente debateu ele, porque eu acho que é muito mais produtivo nós debatermos o assunto dele em si, do que a gente ficar ali, passa uma folha, passa outra, passa outra, passa outra, e acaba que a gente não troca experiências, né? Então, acho que a gente está aqui é para trocar experiências mesmo. Eu vou lançar essa semana essa semana não, porque o nosso próximo encontro é sexta-feira que vem. Deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. Vocês conseguiram achar lá dentro do Ava um artigo que eu coloquei? Vocês conseguiram ver um artigo que eu coloquei lá? Mas tá dentro Confesso do que eu fórum? não. Não, não tá dentro do fórum porque eu não consegui anexar ele no fórum. Eu coloquei numa aba privada. É isso que eu queria ver com vocês, se vocês conseguiram achar esse artigo Será lá. que é na biblioteca? Foi. Deixa eu coisar aqui. Deixa eu só. Lá, lá só tem Tem o conteúdo que referências de portaria, não, a então, farmacopeia. então não foi, não consegui ainda para vocês. Mas assim, não deu, não consegui anexar ele, e a gente vai fazendo por aqui mesmo. E depois eu resolvo com o pessoal da tutoria. A gente vai fazer uma nova atividade agora para a próxima semana. Qual é a ideia que eu sugiro? Depois eu vou formular direitinho lá no fórum para ficar para todos terem ciência. Eu quero que vocês me tragam na próxima semana um mini caso. Quero que vocês formulem um caso clínico, tá? Com o uso de três fitoterápicos, com o uso de três fitoterápicos diferentes. Agora vem a grande chave questão. Eu quero o uso de três fitoterápicos diferentes com duas interações entre eles. E aí a gente vai debater. Não A vou dar. pessoa usa 3 fitoterápicos, é isso? No É, mesmo caso, você vai usando 3 fitoterápicos. só que nesses Ah, três tá. fitoterápicos que vai ser utilizado, eu preciso que um desses três tenha alguma interação medicamentosa com o outro. Pelo menos um. Medicamentosa não, né? Tem alguma interação. Ou seja, efeito adverso, ou seja, efeito colateral, ou seja, intoxicação. Mas assim, que vocês escolham, né, esse caso, montem esse caso, formulem esse caso, e vocês já formulem ele já com a resposta de como é resolvido o caso, para que que serve. Então, assim, precisa saber. Primeiro, para que que serve esse fitoterápico, né? Nome dele, espécie, origem, tudo da planta, né? Qual é a parte da planta que é utilizada, o modo de preparo você vai colocar lá e a gente vai debater. Por quê? Eu quero ver o que que a gente tem de em comum, né? Quando se trata aí de fitoterápico. Eu vou fazer um caso também. Vou fazer um caso para a gente debater e a gente vai debater tudo. O legal vai ser pode pegar o que tem dentro do conteúdo, tá? Se achar que vai ficar muito complexo, a gente tira aí os efeitos, a gente tira aí a interação entre um com o outro, né? Dependendo. Agora, assim, se for bem específico, por exemplo, um tanino, um certo terpeno, de determinada planta, de determinada espécie, tranquilo. Mas se achar que está muito complexo, mas eu acho que não vai estar. Então, vamos lá, ó. É um estudo de caso que tenha três fitoterápicos juntos, né? Preciso que fale qual é o método de preparo, qual é a ação terapêutica dele, né? Sintomas que ele pode trazer, e aí elaborar um estudo para a gente poder debater ele. Então, você vai me trazer tudo dele, mais um caso clínico. Pode ser? Ixi, que tem que se transformar nele. Ficou fácil? Meu Deus, aqui no prédio está tendo uma festa, só pode. De aniversário. Deu para entender direitinho como é que vai ser? Aham. Então, é isso. Alguma dúvida, gente, Beleza.
sobre. Alguém quer falar alguma coisa? Quer compartilhar alguma coisa? A gente ainda tem ainda 10 minutos praticamente. Ô, João, Hum. eu não tive acesso a essas tarefas. Eu, é, É porque você não vê a aula. Você também não eu não foi. tinha- Aí você conseguiu entregar. Filomena, você conseguiu entregar a atividade de coisa? Deixa eu dar uma olhada aqui. eu até tentei entrar aqui, eu não estou conseguindo entrar. Até mandei, quando você me mandou aquele e-mail, eu Aham. respondi que eu não estava conseguindo ter acesso. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque aí eu vou fazer o seguinte: eu quero justamente ver as queixas de vocês. Filomena, deixa eu até anotar aqui, Filomena. Filomena, Filomena Carla de Castro Monteiro. tá? Não conseguiu acesso. Não. Eu até tentei aqui, mas não estou conseguindo mesmo. Uhum. É porque o prazo passou, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, Somente pode ser. atividade. Eu encontrei a aula gravada, mas eu não entendi a atividade que tem que fazer para recuperar a aula. A atividade, na É. verdade, seria para escolher um dos casos clínicos que a gente debateu na semana passada, né? E todo tutor ele colocou lá o caso clínico, falou sobre os casos clínicos. Daí vocês teriam que responder, escolher um desses casos clínicos e responder e mandar para mim. Ah, Mas o problema, às vezes, foi que a gente não teve acesso à sua aula, né? pode ter sido isso. Tá, entendi. Por isso que eu vou arrumar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no painel aqui. Ai, não é aqui, João Paulo. Ah, participantes, nota. Ó, aqui tem um monte de pessoas que entraram nas aulas. Eu tenho 40 alunos, só para vocês terem noção. Hoje é o dia que está tendo mais pessoas nas aulas, que tem 8 pessoas. Aí eu recebi um monte de mensagem hoje. Notas. Ó, aqui, Filomena. Não, vamos ver aqui, ativar a edição. Não para ativar a edição. Página inicial, volta aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Pode estar como Carla Castro. Tá, deixa eu ver aqui. O suporte falou para mim arrumar. Ambientalização. Notas. Vamos aqui. Filomena, deixa eu procurar aqui. Tá como. Deixa eu ver como é que tá aqui. É porque aqui pra mim não aparece nota alfabética, parece bagunçado. Tiago, Bárbara, Mariana, Natália, Carla Castro, né? Isso. Tá aqui como Carla Castro. Aí aqui não tem o primeiro encontro, peso calculado. Carla, faz o seguinte, coloca, faz essa atividade, eu vou mandar ela lá no fórum, vou colocar ela lá no fórum, que é um caso, são 3 casos, né? São 3 casos para se discutir. Aí você vai escolher um desses 3 casos, com base nas aulas que teve, ali, para ficar bem fitando aquilo de você responder, pega a aula, pega a primeira aula ali da apostila, da primeira até a quarta, até a terceira aula, você consegue responder. Porque essa atividade, ela fala de boas práticas, né? Da farmácia viva. Então, assim, o que que fala? Fala assim, como é que é feito o processo de secagem. É mais ou menos o que essa revisãozinha que a gente fez hoje, processo de secagem, o ambiente. Aí ele dá tem um caso da cáscara sagrada, né? Que ele faz o uso errado da medicação, do fitoterápico, na verdade, é a concentração, não condiz. Então, assim, é você verificar e fazer uma anamnese, na verdade, do paciente. Então, o que que a gente faz nesse caso? A gente pergunta ao paciente se ele tem algum problema, né? Essas coisas de anamnese e atenção farmacêutica. Claro que, olhando também a parte ali do fitoterápico, ver se ele utilizou a planta certa, ver qual era a espécie que ele usou, essas coisinhas, entendeu?
Eu vou postar lá no, Entendi. eu vou postar lá no fórum e aí eu vou pegar e vou resolver isso. Aí assim que você fizer, você me manda ou me manda mensagem pelo chat lá mesmo do aplicativo do Ava, ou você me manda mensagem mesmo lá no grupo. Lá, tá todo mundo no grupo de WhatsApp, não tá? Sim. Tá, Eu sim. aí você me sinaliza por lá também. Eu deixei meu número lá no fórum, tem uma parte lá que tem meu número lá. Ou você me sinaliza por lá também que fez e me manda que eu dou uma corrigida e aí eu resolvo essa parte desse problema aí, tá bom? Que aí você não fica sem nota, porque se você ficar sem nota no final, quem fica sem nota tem que fazer uma recuperação. E aí essa recuperação já não é mais comigo, né? Pode ser que seja com o pessoal próprio da Fiocruz que passe aí um trabalho para vocês fazerem, que a gente ainda não sabe muito bem como é que vai ser feito, tá bom? Ô, João, eu tenho Oi. uma dúvida aqui. Obrigada. Ali no fórum aparece ali assinar. Eu tenho que clicar ali em todas as coisinhas quando. Ah, não, precisa não. Não? Não, Aí precisa eu tava não. com medo, clica, não clica e Ah, tá. não, ali é só assinar mesmo, é normal. Eu, pelo menos, não assino nada. Ah, então tá. Eu Tá não bom. assino, não. Tá? Mas, assim, qualquer Tá. dúvida que tiver relacionada a isso, vai passando pra gente, se vocês estiverem com Ava, porque eu achei um pouquinho complexo ele, algumas coisas, sabe? Assim, a pessoa pergunta, gente, vocês estão achando normal? Porque eu falei assim, eu achei meio complexo. Mas, assim, é fácil de entender. No começo é meio difícil de você fazer as coisas, mas depois a gente acostuma, se torna mais fácil. Mas Filomena faz isso, tá? Aí as outras, quem mais não? Rafaela. A Rafaela tá aí ainda? Tá. Você conseguiu fazer também? Oi. Você conseguiu fazer? É, mais ou menos. Tá, beleza. A Então, assim, atividade é. tá, é essa daí, mas a do primeiro caso você fez, o caso da recuperação lá, da primeira aula? Não, da recuperação não, porque eu não entendi. Eu fiz a das atividades de hoje, das Tá. perguntas, hein? Isso, beleza. Então você entendeu o que eu falei para Filomena, né? Aí você vai fazer a mesma coisa, Sim, sim. tá? Faz a mesma coisa, me comunica que aí a gente não deixa vocês sem nota, tá bom? E aí quando for semana que vem, a gente vem com esse fechamento aí dessa parte de tutoria, com os casos clínicos. Eu vou trazer algumas coisas mais do fechamento ali da aula, que é a aula quinta e sexta. Na verdade, é a sexta aula é a quinta aula. Vou trazer um pouco mais de para fechar ali um pouco aquele assunto. E aí a gente vai entrar aí com esses casos e eu quero ver o que que vocês têm aí para apresentar para a gente sobre esses casos. Tudo bem? O nosso próximo encontro, eu vi aqui é dia 16, não é semana que vem. Eu achei que fosse na próxima quinta, Eu mas também. é daqui 2 quintas. Uai, É mudou? Vê aqui. Não, tá dia lá para 16 mesmo. 16. É 16 mesmo, eu acho que é uma quarta-feira, né? Porque É É, que todos na os minha nossos encontros são quartas, né? são eu falei quarta-feira. errado, perdão. É que na minha cabeça Era era semana semana que que vem. vem, quarta que Eu vem. também tava pensando que era semana que vem. Eu tava aqui pensando, falei, meu Deus do céu, eu tenho muita coisa pra me fazer semana que vem. Mas então é passando essa quarta na outra. Então, você vai dar tempo de vocês pensarem, né, sobre os casos que vocês vão formular. Formulem com carinho para a gente ver o quanto vocês pegaram. Pode fazer uma mistureba aí de situações, tá? Usem e abusem do material que tem para a gente poder discutir mesmo como que a gente pode resolver esse caso. Tudo João, bem? eu gostaria de tirar só uma dúvida. Pode falar. Eu, ao encontro passado, eu participei até um ponto e depois eu não consegui finalizar. Aí, nesse caso, eu preciso fazer também essa atividade de Não, precisa reposição? não. Tá, Precisa tá não. certo. Isso é mesmo só para quem realmente não participou mesmo e não teve presença registrada. E eu vou colocar ali Ah, as presenças hoje, ainda não parei para fazer essa parte de colocar as presenças. Eu coloquei algumas notas de algumas pessoas, alguém viu aí que eu coloquei alguma nota que também era um teste que eu estava fazendo para ver se estava realmente funcionando. Essa semana eu vou fazer o quê? Eu vou colocar as presenças das pessoas da semana passada que estavam. Vou fazer as correções de quem me mandou as atividades, né? Que eu já recebi duas já, ou foi três. E aí eu já vou colocar as presenças de hoje
E aí eu já vou colocar uma nota lá do segundo encontro de hoje para fortalecer aí a média de vocês, tá bom? Essas Ah, tudo bem. atividades que você mencionou são as perguntas que a gente respondeu hoje? De hoje, sim. Como é que eu faço para anexar lá? Que eu não vi nada para Não, anexar. não precisa anexar, não. Eu só coloquei no fórum. Ah, tá, beleza. Essa eu coloquei no fórum. Essa eu coloquei lá para a gente debater justamente aqui hoje mesmo. Eu enviei para o arquivo privado, eu respondi e enviei lá essas questões. Deixa eu ver aqui, Érica. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá aqui. Eu também enviei hoje essas questões de hoje, né? Qual que tem que enviar, então, professor? Eu não entendi. Não, aí, Thiago, você não precisa enviar, não, porque você estava na aula passada. Ah, tá. Só quem não veio na primeira aula, né? Sim. Aí que vai enviar para mim esse negócio. Ó, eu recebi, deixa eu ver aqui de quem recebi hoje. Deixa eu dar uma olhada aqui. Notas, minha atividade, aulas, atividade. Oculta para alunos, exercício avaliativo. Deixa eu ver aqui, notas. Uhum. Hum, isso também. Só olhar aqui direitinho. Hum, Subir algumas aqui. Ó, Rafael de Jesus. Tarefa, reposição. Eu mandei, Você me mandou. eu mandei, na verdade, foi o questionário de hoje. Na verdade, tá errado, então tem que fazer de novo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu visualizar aqui. Ó, até agora me mandaram, 3 pessoas me mandaram. Vê todos os envios aqui, ó. Quem me mandou até agora foi a Rafaela. Aí Carol me mandou também, que não veio no primeiro encontro, né? Deixa eu ver se tem mais aqui. 2 pessoas, uma eu já até baixei. E Isabela. Eu Isabela também mandei a Claudiano. atividade de hoje. Eu também achei que fosse para mandar. Ah, tá. Não, então assim, é só. Aí me manda. Eu vou fazer a correção desses aqui, normal. E aí vocês só me mandam novamente. Acho que vocês não vão conseguir colocar mais um lá, né? Aí vocês me mandam no privado mesmo, tá bom? Só o que vocês fizeram. Pode ser pelo grupo mesmo lá do grupo do WhatsApp, só pegar lá e me mandar, que aí eu faço uma correção aqui e já coloco a nota de vocês, certo? Tudo bem, João. Então, no caso, eu, que como participei da outra aula, não preciso mandar no privado para você, né? Posso Não, só deixar aquela que já foi mesmo. deixa aquela que já foi. No caso, vai ser só a Filomena e a Rafaela, tá bom? Gente, alguém mais tem alguma dúvida? Não? Não, eu não tenho. Ah, então, certo. Então, assim, vamos encerrar por aqui, né? Bom descanso para vocês. Aproveitem o meio da semana, que já está chegando o final de semana, e aí, passando a semana que vem na outra, a gente nos encontramos novamente no mesmo horário, tudo bem? Tudo bem, Beleza. professor. Boa Obrigado. noite, pessoal. Bom Beleza, descanso. boa Boa noite a noite para vocês todos. A todos. todos, até a Boa noite Até dia próxima. a vocês 16. também. Boa noite. Até a próxima semana que vem. Tchau.